o estádio vazio, então não é por causa disso, não. Então, Benja. Eu acredito que sim, Benja. O Corinthians ele chega num momento psicológico dentro do campeonato melhor que o Palmeiras. Por quê? O Corinthians ele não tinha tido uma sequência ainda de 4 vitórias no ano. E depois da retomada do Campeonato Paulista, o Corinthians ele conseguiu isso. O Corinthians ele vem de 4 jogos consecutivos com vitórias. Claro, nem todos foram jogando futebol muito bonito. O primeiro jogo contra o Palmeiras, que foi logo a retomada, o Corinthians ele não foi bem. Tanto que o Cássio acabou sendo muito exigido, o Corinthians venceu o jogo, verdade. Mas o Cássio no segundo tempo ele fez umas 5 defesas ali, que se não fosse o Cássio, se fosse qualquer outro goleiro meia boca, o Corinthians poderia ter perdido e feio aquela partida. Depois do jogo contra o Ituano, que foi logo na sequência, Ituano não, perdão, Oeste, o Corinthians acabou vencendo 2-0, mas também não foi um futebol convincente. Mas quando entra no mata-mata, Benji, o Corinthians ele ganha um up no psicológico muito grande. A confiança está voltando aos poucos. O Corinthians ele pega um Red Bull, que era o time com a melhor campanha dentro do estadual, e o Corinthians joga realmente de maneira tranquila. O Corinthians ele teve até uma bola na trave do Arthur ali, que acabou sofrendo logo na primeira etapa ainda também, porém... O Corinthians ele foi um time contundente, ele começou a colocar a bola no chão e começou a tocar a bola, principalmente no segundo tempo. A partida contra o Mirassol, o Corinthians começou ainda a 10, 15 por hora, mas depois aí nos 2/3 da partida, da metade do primeiro tempo para frente, o Corinthians também sobrou no jogo. Não está jogando um futebol extremamente atrativo ainda, mas já é um time que está resgatando a confiança. E aos poucos, Benja, o Luan também está aparecendo. Porque a presença do Jô hoje, que chamou um protagonismo que o time do Corinthians não tinha, junto com o Ederson também, melhorou a função do Luan. Porque o Luan, eu acho que ele tem talvez um trauma. Ele tem um trauma de poder, toca a bola em mim que eu vou resolver. O Luan... Não, mas só para concluir, Pascoal. O Luan é um cara que ele funciona muito bem quando ele é coadjuvante. Mas ele tá jogando mal ainda, Pascoal. Não dá para passar a mão na cabeça do Luan. O Luan foi contratado para ser o cara e até agora no Corinthians ele não conseguiu ser. Você tá falando agora que ele melhorou, ué? A presença do Jô, Você que tá falando que ele melhorou. Mas é que tá, Pascoal. O cara que tirou 3 numa nota e tira 5 na outra, ele melhorou. Não quer dizer que esteja bom ainda. Vamos lá, recapitulando. Demais. A presença do Jô e do Ederson, que são 2 jogadores que estão chamando a responsabilidade hoje dentro do time do Corinthians, melhoraram talvez aí a função psicológica do Luan no jogo. O Matheus Vital também desafogou o futebol do Luan. Porque o Luan hoje não é o centro das atenções no meio-campo do Corinthians. Então, nesse quesito, o Luan melhorou. Não quer dizer que esteja bom ainda não, Pascoal. Eu não disse isso. Agora, com relação ao Palmeiras, Benja, eu acho que o Luxemburgo poderia ser um cara mais ousado. Eu acho que o Gabriel Menino é um bom jogador, o Patrick de Paula também. Mas, cara, na boa, você jogar com o meio-campo aí com esses 2 e o Ramires... Cara, falta uma criação aí. Por mais que coloquem o Gabriel Menino ali para fazer um pouco, às vezes, ali do que o Dudu fazia, mas eu acho que é jogar uma responsabilidade muito grande nas costas de um garoto, cara. Eu acho que o Luxemburgo ele tem jogadores mais talhados dentro da equipe, que ele poderia bater no peito e, inclusive, chamar a responsa. Falar, ô Scarpa, você que fez o que fez no Fluminense, você pode jogar mais. Ô Lucas Lima, você que fez o que fez no Santos, você pode jogar mais. Então, Benja, colocar talvez aí um Patrick de Paula hoje, ou um Gabriel Menino, dentro dessa condição de meio campo, e falar, ô Gabriel Menino, sabe o que o Dudu fazia? Tenta fazer lá. Eu acho que é complicado, você pode queimar o cara. Mas, sinceramente, Benja, o último jogo do Palmeiras foi muito bom contra a Ponte Preta. O Palmeiras não chega num momento ruim no campeonato, não. Ô, Eugênio, não entendi nada que ele falou. Eugênio você Leal, perguntou a ele. Juro que eu queria entender, mas não consegui. Eugênio Leal. Só ter um pouquinho de boa vontade, Pascoal. Eugênio é legal teu. Tô aqui. Eugênio. Eles não estão vendo que você tá aí, eu tô vendo. Obrigado. Eugênio Leal, é legal ter você no programa hoje, porque você é carioca, é legal um carioca com uma visão diferente de um Corinthians e Palmeiras, né? E na minha opinião, um Corinthians e Palmeiras é um Vasco e Flamengo no Rio, né? Talvez antigamente seria o Fla-Flu, mas acho que nos últimos 20 anos para cá, Vasco e Flamengo é o grande clássico. E a gente que está nesses últimos anos no Rio, né, Eugênio? A gente viveu um pouco e a gente vê que dia de Vasco e Flamengo o bicho pega. E aqui em São Paulo, Eugênio, é óbvio que você sabe disso, mas por não ser paulista, igual nós não sermos carioca, talvez tem muita coisa que a gente não vê. Mas o Corinthians e Palmeiras sempre foi o clássico que mexeu com a cidade de São Paulo, ainda mais numa final de campeonato, né? Eu pergunto para você, qual que é a tua visão? A visão legal saber a visão de um carioca a respeito desse Corinthians e Palmeiras, Eugênio.
que você acha? Você acha que o Corinthians está levando uma vantagem, que nem diz o Pascoal, por quem vem psicologicamente um pouco melhor? Eu vi esse último jogo, o Eugênio, Palmeiras e Ponte. Para mim foi o melhor jogo que eu vi do Palmeiras no Campeonato Paulista. Dos que eu assisti, foi Palmeiras e Ponte. Gostei muito do Palmeiras. Eu não tô, honestamente, vendo alguém melhor que o outro para esse jogo, não, o Eugênio. Tô vendo dois times aí que vêm igual. Eu acho que são times com características diferentes, que vivem momentos diferentes. Benja, você me perguntou, assim, o olhar de fora. O que eu percebo nos últimos anos é que o Corinthians tem conseguido se impor ao Palmeiras. O retrospecto recente, claro que há vitórias do Palmeiras, mas nos jogos mais importantes, o Corinthians consegue se impor. E ninguém vai esquecer aquela final de 2 anos atrás do campeonato, dentro do Allianz Parque, com o Corinthians ganhando o jogo nos pênaltis. Aí teve aquela reclamação do Palmeiras, teve a arbitragem, Paulistinha, etc. O fato é que o Palmeiras não tem conseguido, em grandes jogos, em momentos decisivos, se impor ao Corinthians. Teve disputa também de Campeonato Brasileiro, que teve jogo decisivo que o Palmeiras precisava ganhar e não ganhou. Então, nesse aspecto histórico, uma história recente, o Corinthians tem mais peso, tem tido mais peso em jogos decisivos contra o Palmeiras. E é isso que ele traz para o jogo de hoje. É uma coisa que é institucional, passa por alguns jogadores que estão em campo ainda. Então o Corinthians continua tendo o Cássio, continua tendo o Fagner, tem a volta do Gil, né, desde o ano passado. São jogadores que têm esse espírito dentro do elenco. O Jô de volta ao comando do ataque. Então eles carregam essa questão psicológica, né, que transcende exatamente a técnica e a tática do dia a dia. É aquela coisa do cara entrar em campo e falar assim, eu tô aqui, entendeu? Eu ganho de você, já ganhei de você, mesmo sendo inferior às vezes, tecnicamente. Eu hoje ainda vejo o Palmeiras, tecnicamente, no aspecto individual, melhor que o Corinthians. Mas esse time do Palmeiras vai precisar dar uma resposta que ele não tem dado nos últimos anos, na hora de decidir. Inclusive, recentemente, no último derby, quando o Palmeiras perdeu e permitiu ao Corinthians chegar até aqui. Se o Corinthians não tivesse vencido o Palmeiras, não tinha esse perrengue na final para o Palmeiras. Como vai acontecer? Vai ser difícil. Agora, de onde vem a esperança do Palmeiras, o verde do Palmeiras? Da meninada. É dessa garotada que chega sem essa coisa, sem essa pressão, sem esse peso. Então, é um Patrick de Paula, é um Gabriel Menino. Eu acho que esses meninos, eles podem trazer essa leveza. Não tem a experiência, talvez, para um jogo difícil, pegado como é esse, mas eles também não vão carregar essa carga psicológica. Já perdi ali, já perdi acolá e tal. É diferente para eles. Eles vão ter a chance de reescrever a história, de reverter essa tendência dos últimos anos. Por isso eu vejo assim, dessa maneira, assim, de fora, assim, né? Quem não está dentro da cidade, vivendo aquele dia a dia ali, daquela provocação, daquela cobrança, da expectativa, mas de quem tem acompanhado de perto os dois times nos últimos anos, acompanhando os jogos, praticamente todos, do Corinthians e do Palmeiras. E são dois times, nesse momento, em transição. O Palmeiras está buscando uma nova maneira de jogar desde a saída do Dudu. Você diz, gostou do jogo contra a Ponte. Eu gostei do primeiro tempo do jogo contra a Ponte. Só que é uma coisa que não vem se repetindo. O Palmeiras muda de cara, de jogo para jogo e mais. Do primeiro para o segundo tempo. Muda de estrutura tática, muda a escalação, muda os nomes. E o Corinthians, pelo menos desde as quartas de final, o jogo com o Bragantino, ele vem construindo mais um padrão de jogo. Ele é mais constante. Foi, pelo menos nesses últimos 3 jogos, um time que mexeu menos do que o Palmeiras. Encontrou o Ederson, encontrou o Matheus Vital por um lado, com o Ramiro do outro. Não é um futebol brilhante, não é. Mas ele, pelo menos, está conseguindo ter uma sequência, uma continuidade. Eu acho que isso também pode ser favorável ao Corinthians nesse momento final. Só que o Palmeiras tem jogadores individualmente que podem fazer a diferença. Ô, Pascoalino! Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês.